Agora aqui no Bom Dia Litoral, a gente tem o quadro Direito do Consumidor. E como já é tradição também aqui no BDL, toda quarta-feira a gente fala sobre direito do consumidor e a gente recebe aqui o doutor Maurício Vitor, que hoje está na capital do estado, a gente conversa com ele pela internet e com certeza vai ser mais uma oportunidade para você ir de casa esclarecer algumas dúvidas referente a alguns assuntos aí que acabam, de fato, falando diretamente com o consumidor. Primeiramente, doutor, muito bom dia para o senhor, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso programa. Bom dia, Michel, bom dia, equipe, bom dia aos nossos telespectadores. É um prazer, né? Hoje, com essa dificuldade aí de transpor a Serra do Mar, né, por conta desses problemas aí das chuvas, vamos aí pela internet que fica mais seguro, né? Com certeza, doutor. A gente vai tentar focar hoje um pouco mais numa situação que tem acontecido com uma determinada situação, vamos assim dizer. Doutor, primeiramente, queria que o senhor explicasse para a gente. Eu vou falar uma situação aqui. Eu comprei um ingresso de um show. Esse show ele foi remarcado por alguma situação que acaba fugindo de todas as pessoas, né, que compraram esses ingressos. Mas quando a empresa, então, contratante desse show, remarcou o show, remarcou para uma outra data que eu não consigo ir, que eu não tenho como deslocar, porque esse show é em uma outra cidade. Primeiramente, doutor, é de responsabilidade e também obrigação da empresa contratante devolver o dinheiro, fazer o ressarcimento deste valor aos que desejam, é isso mesmo? Pois é, Michel, como você mencionou aí, passou a ser algo que está ocorrendo até com uma certa frequência, né? A marcação de shows, a venda de ingressos e depois o cancelamento ou a remarcação desse show. No período de pandemia se compreendia, né? Porque não se tinha uma legislação que pudesse ser chamada estável. As coisas mudavam conforme a contaminação ia ocorrendo. Mas agora, passado o período de pandemia, a gente vê a situação se repetir novamente. Há a marcação de shows e aí, por algum motivo, esse show deixa de ser realizado. Bom, o primeiro ponto a se observar e a se perquirir, né, se perguntar, nesses casos, Michel, por que houve o cancelamento? Houve um cancelamento por um motivo de força maior ou um simples cancelamento por desacerto entre as partes, pela não venda de ingressos suficientes para o artista que iria se apresentar. Então, aí tem uma primeira interferência. Porque se for por um motivo de força maior, há a necessidade de quem está promovendo o evento ressarcir aos que compraram o ingresso, pelo menos o valor do ingresso. Mas isso pode ser até mais profundo, vamos abordar. No caso de não ser por motivo de força maior, ser um desacerto entre as partes que promoviam o show, aí incide ainda o dano moral, porque você provocou em quem pretendia ir naquele show, quem comprou o ingresso, a expectativa de poder ver o seu artista, de poder estar no local ao vivo. E isso, às vezes, para alguns fãs, é de uma importância muito grande. A pessoa se prepara, sonha, conversa com os amigos, né? Compra uma roupa, às vezes se desloca de uma cidade para outra, já comprou a sua passagem, enfim, fez toda uma programação e ela foi induzida em erro porque não havia uma tratativa já definitiva para a realização daquele evento. Então, nestes casos, incide ainda o dano moral, Michel. Agora, havendo um motivo de força maior, a situação passa a ser outra. Doutor, e essa situação ela fica um pouco mais abrangente? É uma outra pergunta que eu faço para o senhor. Caso seja uma situação de deslocamento, a exemplo de pessoas que moram em um estado e compram ingresso para esse show em outro estado. É claro que a pessoa vai ter que reservar ali hotel, vai ter que reservar um voo, então outro método de locomoção também. Esses valores que já foram gastos
por essas pessoas que não serão ressarcidas ali, seja pelo hotel, seja até mesmo pela companhia aérea. Fica de responsabilidade também da contratante desse show, que acabou desmarcando esse evento por motivos, então, que fogem ali da expectativa até mesmo das pessoas que compraram os ingressos para esse show? Fica assim, Michel. Veja, a obrigação de ressarcir não se limita aos ingressos, né? Porque se eu estou em Paranaguá, compro o ingresso para ir a São Paulo assistir um determinado show, determinada data, por exemplo. Para eu poder ter certeza de que vou poder estar lá nessa data, eu tenho que me programar, reservando e muitas vezes já pagando hotel, pagando o meio de transportes, passagem rodoviária, aérea, né, quando for o caso. Tudo isso é parte do ressarcimento necessário. Aliás, o STJ, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça, a última instância para decisões de litígios desta natureza, já decidiu, inclusive, Michel, que o ressarcimento ele tem que se dar em relação a todas essas despesas, né? É o ingresso, o transporte, a estadia, em alguns casos, como a gente disse antes, o dano moral e mais. Ele não está, esse ressarcimento não está limitado apenas a ser exigido da empresa que vendeu os ingressos. Todas as empresas da cadeia de consumo responsáveis por este evento são obrigadas a responder pelo fato. Então, neste caso, o que nós teríamos? Quem vendeu o ingresso, quem promoveu o show, a empresa que contratou o show, a empresa que contratou o local do show, o artista e seus produtores, todos eles estarão no polo passivo de uma ação dessa, ou seja, estarão obrigados a ressarcir o consumidor. Se um não o fizer, os demais terão de fazê-lo. E depois eles se entendem entre eles, porque a cadeia de consumo inteira é responsável pela prestação do serviço do show. E conforme o nosso Código de Defesa do Consumidor, interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se então obrigatório a todos os entes efetuar esse ressarcimento aos consumidores. Doutor, rapidinho, uma outra questão também que eu acho muito importante a gente tratar nessa questão ainda de shows, eventos que estão sendo cancelados. O senhor explicou até mesmo na questão da pandemia, mas que ainda continua acontecendo esse tipo de problema. É caso eu tenha adquirido o ingresso para um show que aconteceria num sábado. É um final de semana, eu posso ir em virtude do trabalho, consigo fazer esse deslocamento, mas a data em que remarcar esse show acabe caindo no meio de semana. A empresa também tem essa obrigação de realocar o meu ingresso para o espetáculo que acontecerá no final de semana? Como que é também essa questão? Aí nós temos uma incidência da preferência do consumidor, Michel. O consumidor pode optar pelo ressarcimento do ingresso ou pela manutenção do ingresso e assistir na data que melhor lhe convir. Qual é o problema nesses casos? Vamos citar um exemplo de um show internacional. Um show internacional, ele vai acontecer em determinadas cidades ou capitais, normalmente, né? E as datas podem, em geral, né, ser dias de semana e uma em que o consumidor tenha comprado era fim de semana e não coincidir mais. A empresa fica obrigada a dar o ingresso, se for opção do consumidor, para um desses shows que ocorra num final de semana, num sábado, a data que ele poderia ir. Mas não fica obrigada a arcar com os transportes nesse caso, tá? Se for diferente da cidade originária onde o ingresso teria sido comprado. Então, o consumidor escolhe, mas escolhe sabendo dessa responsabilidade. Se ele não puder arcar com as despesas para ir a outro local, a empresa responsável pelo show está obrigada apenas a ressarcir o valor dos ingressos, lembrando, se foi uma inexecução por motivo de força maior. Se houve um desacerto comercial entre os produtores e realizadores do show, a conversa é outra e enseja até o dano moral, Michel.
E é um assunto que dá muito tempo de conversa, tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas, né? Como o senhor disse, muitos shows sendo remarcados, shows que estavam marcados inclusive durante a pandemia, que estão acontecendo agora. A gente teria que ter aqui um BDL só de direito do consumidor de pelo menos umas 3 horas, doutor. Muito obrigado por ter participado e esclarecido um pouquinho dessas nossas dúvidas. Não tem de quê, Michel. De fato, é um assunto, né, que hoje está muito em voga, mas a gente lembra aí os consumidores, se você se sentir prejudicado, busque a empresa, tente um acerto, né? E se isso não for possível, sempre utilize as plataformas reclameaqui.com.br, consumidor.gov.br ou procure um profissional da sua confiança ou da sua preferência ou na página da OAB aí da sua cidade e vá buscar os seus direitos pela via judicial. O direito do consumidor, ele é amplo, a obrigação dos consumidores, mas a obrigação também dos fornecedores. Então, desejamos ao consumidor aí sorte na sua relação com os fornecedores e prestadores de serviços e a gente estará sempre aqui, Michel, para tirar as dúvidas que surgirem. Um bom dia para você, um bom dia para a equipe e para os nossos queridos telespectadores. Muito obrigado, doutor. Bom dia para o senhor também. Eu vou pegar essa entrevista hoje aqui e vou mandar para um amigo meu que está precisando, está com algumas dúvidas em respeito de show, remarcação aí. Então, doutor, mais uma vez, muito obrigado.